Está de volta aqui no Neurodiversidade Consciente, ao som do carnaval, vocês podem ouvir. Mas, enfim, é janeiro, é fevereiro, tempo de carnaval de festejar. O que não é bom para neurodivergentes, mas, enfim. Estamos aqui para falar de gestão de tempo hoje. E é a Simone que vai trazer isso hoje. Fala, Simone. Olá, boa noite. Primeiro eu vou falar um pouquinho de onde surgiu esse tema, né? Para quem não sabe, a minha primeira faculdade que eu concluí foi secretariado executivo. E eu trabalhei 15 anos em empresas multinacionais, entidades de classe, coordenava muitas reuniões, muitos grupos de trabalho, né? E eu vi um pouco da parte de gestão do tempo na faculdade, usei muito no meu trabalho, né? E aí, o ano passado, a coordenadora do curso, ela tem o hábito de trazer ex-alunas para falar e retribuir um pouquinho o que a faculdade proporcionou para a gente. Porque, quem não sabe, a FATEC, ela é uma faculdade pública em São Paulo, que ela atinge geralmente população de baixa renda, quem acaba indo para a FATEC, até num período que era o meu caso, pré-cotas, né, todos esses programas, era a oportunidade que a gente tinha de fazer uma faculdade pública. Então, assim, e abre muitas portas, e ela proporcionou, ela acha interessante a gente voltar lá e retribuir. E eu fui convidada para falar sobre a visão holística do tempo, que é uma forma integrada de você enxergar a organização do tempo e aplicar na sua vida. Aí, eu já dei essa palestra em outros lugares e a gente combinou assim que de presente de começo de ano eu ia trazer para vocês. Só que nosso enfoque aqui do grupo é a neurodiversidade. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a questão do tempo para os neurodivergentes, que é bem diferente do que a gente, né, aplica nesses métodos de organização para a população em geral, e principalmente para empresas, que geralmente os métodos são feitos primeiro, né, para o mercado de trabalho, e depois o pessoal adapta para o dia a dia, para a escola, tudo. Então, nas minhas buscas sobre a questão da neurodivergência e o tempo, eu encontrei umas coisas bem interessantes. Como os neurodivergentes eles têm um desenvolvimento cerebral atípico, eles têm uma percepção do tempo diferente das pessoas consideradas neurotípicas. E como seriam essas manifestações dessas diferenças? Primeiro, pode ter uma diferença entre o tempo cronológico e o tempo psíquico da pessoa. Isso é muito comum, né, nos indivíduos com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Às vezes, o tempo para eles pode ocorrer de uma maneira não linear, sem essa diferença de passado, presente e futuro. Tudo se entrelaça de forma única, né? E aí isso pode dificultar, ele se envolve ali naquela situação, né? E tem essa dificuldade de perceber o tempo real das coisas. Outra coisa que afeta muito, que foi uma coisa que eu pesquisei bastante, que eu queria ter trazido para vocês antes da gestão do tempo, é a questão da sensibilidade ao estímulo. Vai falar, Rafa? Então, essa fala sua do TEA vou trazer um aspecto interessante. Para mim é bem assim. É difícil para mim dizer que eu vou lembrar desse fato, claramente, mas eu vou ter dificuldade de localizar isso depois de um certo tempo. Isso tem se acentuado, inclusive. Além de que, para mim, tudo passa mais devagar. Isso é o que também deve ter conotação, de certa maneira. Eu sou uma pessoa que nasci em ano zero, eu nasci em 80, eu sei que ano aconteceu tal coisa, que série eu estava, que novela passava, o povo fica impressionado. Eu falo que é fácil fazer as contas quando você nasceu em ano zero, mas tudo bem, voltando. Outra coisa que para mim pega muito é a questão da sensibilidade ao estímulo. As pessoas, por exemplo, com TDAH, elas vão ter uma percepção distorcida do tempo.
quando aquele negócio que ela está muito envolvida, ela vai se sentir que o tempo passou muito rápido. Então, às vezes, ela vai ficar, tipo, a tarde inteira jogando videogame, aí quando der 11 horas da noite, ela vai perceber que ela não fez a lição que era para o outro dia, porque ela não tem essa noção do tempo. Vai gerando dopamina, ela vai se envolvendo ali naquela tarefa e não percebe. E aí, e uma atividade entediante vai passar muito devagar. Hoje mesmo, minha filha, ela tem um menino que é TDAH na sala dela, muito hiperativo, e a professora de inglês, ela fala muito devagar, ela é muito difícil, assim, as crianças ficam... O menino dormiu na aula dela, o menino que é TDAH super hiperativo, ele estava tão entediado naquela situação que ele dormiu, porque para ele devia estar demorando horrores para passar. Aí, outro aspecto que afeta muito é a questão da memória e da atenção. Alguns neurodivergentes podem ter algumas dificuldades com a memória a curto prazo e com a atenção, o que pode afetar a forma de perceber os eventos, né? Então, por exemplo, um disléxico, ele vai ter uma dificuldade de acompanhar a sequência temporal de palavras em um texto. Então, o colega vai estar lendo um texto, ele vai estar acompanhando uma reunião, e aí ele vai ter super dificuldade de acompanhar, né, essa leitura ao mesmo tempo. As experiências sensoriais também são outro fator que pode estar ligado à percepção do tempo. As pessoas com autismo, elas podem ser extremamente sensíveis a estímulos sensoriais, alterando a sua percepção do tempo, né? Então, a gente tem que levar todos esses fatos em consideração quando a gente vai se organizar. Está sempre muito relacionado ao autoconhecimento e manejo. Você se conhecer para você poder, né, lidar com a forma como você funciona. Já na superdotação, tem algumas questões bem específicas de gestão do tempo. O perfeccionismo, o superdotado, o altas habilidades de superdotação, pode ficar num desejo tão intenso de alcançar a perfeição, e aí ele não consegue começar a atividade porque ele fica achando que vai ser muito mais complicado do que vai dar muito mais trabalho, ele quer pensar tantos detalhes e ele acaba não conseguindo realizar essa atividade, vai procrastinando, porque ele quer fazer um negócio tão legal, tão complexo, tão elaborado e dificulta o início. Outra coisa que afeta também o tempo no superdotado é o interesse em diversas áreas. Então, ele vai se envolver com um monte de coisa e não vai conseguir dar conta de tudo. Ele vai ter dificuldade de se concentrar numa única tarefa. Vocês estão aí? Para mim, só tá as fotinhas. E minha internet estava ruim hoje. Então, esse interesse em diversas áreas para mim, é uma das questões centrais, né? Tudo vai chamando a atenção, você entra na UOL, tem uma reportagem interessante, você abre a geladeira, tem um negócio que você começa a ler o rótulo, não sei o que, isso faz você perder muito tempo, e aí vai gerando dopamina, você vai se estimulando, vai ficando animado em interessar mais daquilo, né? Eu acho que pelas conversas no nosso grupo, eu acho que essa é uma das principais questões, né, nas nossas dificuldades de organização do tempo. O pensamento divergente. Os superdotados, eles frequentemente têm um pensamento divergente, gerando muitas ideias e soluções criativas. Embora isso seja uma força, também pode ser um desafio na implementação. Então, assim, isso para mim é muito trabalho de escola. O professor mandava, sei lá, fazer um cartaz. Aí eu resolvia fazer um painel eletrônico, não sei o quê, não sei o que lá. Aí você acaba se envolvendo muito mais, que nem assim, vou arrumar o armário. As pessoas tiram as coisas e botam tudo arrumado de novo. Não, eu já quero revolucionar meu sistema de organização. Aí você cria um negócio mirabolante e você nunca consegue executar tempo para isso. Então, tem que pensar. O professor pediu um cartaz. Vamos entregar um cartaz, o cartaz vale 10, igual a maquete mirabolante que você quer fazer. E a impulsividade. O SD, ele também tem essa questão de agir impulsivo, sem planejamento, né? Porque vai
vai se empolgando, vai achando tudo muito interessante, estimulante, e acaba ficando muita coisa inacabada e desorganizada. E como todo neurodivergente, a sensibilidade emocional. Então, assim, hoje tá nublado, eu não consigo fazer nada, porque afeta, o olho fecha, fica. Então, como a sensibilidade emocional do neurodivergente ela é mais, né, exacerbada, aí qualquer variaçãozinha, então o barulho. Hoje eu estava tentando sair para buscar as crianças na escola e estava o carro do óleo na rua. Gente, o cara ficava botando uma música e falando que ele estava lá para pegar óleo, não sei o quê. Aí você vai conseguindo ficando improdutivo porque tá te afetando o seu sensorial. Então, diante de todas essas variáveis, né, que o neurodivergente apresenta, como a gente pode lidar com isso? Vamos ver se eu consigo projetar aqui minha apresentaçãozinha. Se quiser me enviar, Simone, eu tenho 2 telas. Deixa eu ver. Oi? Oi. Então, o que seria a visão holística do tempo? Seria uma forma de você enxergar o tempo da sua vida. Porque não sei se vocês já estudaram administração, mas um dos principais princípios da administração é que o recurso é sempre limitado. Então, dinheiro, espaço, tempo vai ser sempre limitado. E você tem que aprender a trabalhar com aquele recurso que você tem. Então, o que todo mundo tem? 24 horas no dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. E você precisa organizar isso de uma forma que funcione para os seus objetivos. E na visão holística, ela vai trazer uma forma diferente daquela que a gente enxergava o tempo, porque hoje em dia não existe mais. Das 8 às 5 eu estou no escritório, estou trabalhando e não faço mais nada. Fora do escritório, eu vou pagar conta, vou fazer minhas coisas. Hoje é tudo junto ao mesmo tempo, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, quando a gente pensa em gestão holística do tempo, o que você imagina, né? Uma coisa assim, né? Vamos olhar o tempo de forma zen, alguma coisa, meditar. Mas não é bem isso. A palavra holística, ela vem do grego holo, que significa todo, completo, inteiro. É um conceito que expressa essa ideia de que tudo é interconectado. Então, numa abordagem holística, nada opera de forma isolada. Um sistema pode ser comparado a um quebra-cabeça, onde a compreensão plena não é possível ao se observar apenas as peças individualmente. Cada parte vai contribuir para a obra-prima. Então, a visão holística, ela vem da administração. Ela era uma teoria e virou uma estratégia do trabalho, onde você vai prezar pela harmonia, visando um resultado maior. Então, antes se via por partes, né? A administração era feita por partes e aí o todo funcionava. Aí se percebeu que a soma das partes influencia o todo, mas também o todo vai influenciar nas partes. Então, a gente vai pegar o nosso tempo como um todo e verificar como estão sendo essas partes. Então, nessa abordagem holística, a totalidade do ser humano, você tem que considerar todos os aspectos. Então, a gente não vai pensar só em trabalho, só em casa, só pensar em tudo. Aspectos físicos, mentais, emocionais, espirituais, reconhecendo que tudo está interconectado e não pode ser separado. Então, no seu contexto pessoal, você tem que cuidar do corpo, você tem que encontrar espaço para exercícios, para uma boa alimentação, da mente, através do aprendizado, de meditação, das emoções, relações saudáveis, terapia, e no contexto do trabalho, entender que cada departamento vai impactar o todo e que cada mudança em um setor pode afetar os outros, precisando de equilíbrio e harmonia em todos os aspectos. Então, o que a gente vai ter que entender? Que nós somos várias partes integradas. Tem a nossa parte pessoal, tem a emocional, tem a espiritual, tem a profissional,
tenha familiar. Se sua família, seu filho acorda doente, você tem que cancelar todos os seus compromissos, né? Tudo está integrado. Então, tem gente que olha para uma agenda, que olha para uma planilha e fala, gente, não dá, eu não vou ter tempo de fazer isso, é muito trabalho, e já entra, né, num estresse só de pensar isso. E é o contrário, a falta de tempo, a falta de segurança nessa utilização é que vai gerar esse estresse, essa angústia. Tem gente que fala, mas se eu definir tempo para tudo, eu vou limitar minha liberdade. E não, você vai ter a liberdade de escolher o melhor tempo para você fazer a atividade que você quer. Uma viagem, um curso novo, alguma coisa que seja do seu interesse, meditar, você vai encontrar esse tempo quando você organizar as outras coisas, né? E quando cada atividade tem seu tempo, faz com que cada momento da sua vida tenha seu devido propósito. Então, o que acontece? Que nem ontem à tarde, por exemplo, eu tirei para ver um filme com as crianças. Ficamos lá das 2 até umas 4, porque eu tinha esse tempo para estar com eles, para poder aproveitar. Então, quando tudo está fluindo, tudo está em ordem, você consegue viver uns tempos, né? Porque tudo vai ter seu propósito, você vai conseguir fazer alguma coisa. Aí, como vai afetar a sua mente? Quando você está no lazer... Oi, caiu? Achei que tinha caído. Fala, Simone, Rafa. trazer uma reflexão que não é exatamente neurodivergente e uma que é neurodivergente, trazendo a minha Uhum. realidade. Aproveitar que o samba passou por alguns minutos também. Uma a gente não pode morar e viver no tempo do sapateiro ou da costureira que está sempre pegando novas demandas, que é para a semana que vem, que nunca é para a semana que vem, porque ela está sempre cheia. E ficando na memória, porque saber que aquela roupa ou sapato é de fulano, que é um sapato do mês passado, e o quanto isso gasta de energia que essa pessoa não sabe, que traz até menos lucro É, do que se ela fosse organizada. Então, exatamente. para a gente entender isso. E trazendo essa perspectiva do valor do tempo, não necessariamente a gente está dizendo de toda semana eu faço isso tal hora. Depende muito de como você funciona. Eu precisei aprender a funcionar como uma tabela de coisas. E elas têm que ser feitas ao longo da semana. Não necessariamente naquele dia. É que nem ontem, eu acordei 6 horas da manhã, fiz um monte de coisa, não sei o quê, aí dei almoço, aí a gente ficou lá umas 2 horinhas só a gente, mas depois eu fui até 10 da noite, né? No meu ritmo. E tem gente que só descansaria, o normal seria você descansar depois de fazer tudo. Então, seria você parar tudo até as 8, né? E descansar até as 10, né? Mas a gente hoje em dia não é mais assim que funciona, né? A gente tem que entender como a gente funciona, né? E o que era melhor. Para mim era melhor ali, depois que as crianças chegaram da escola, almoçaram, a gente relaxou um pouquinho juntos, né? Fizemos uma coisinha com a gente. Então, o objetivo da organização do tempo é você trabalhar de forma mais inteligente e não apenas mais arduamente. Então, vamos ver como a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? Geralmente, quando eu faço a palestra, a live, eu peço para o pessoal trazer uma folhinha, mas como nosso formato não ia dar para fazer desse jeito. Mas, assim, para mim, não tem como. Você precisa ter um método de agenda. Você pode usar papel, online, calendário de parede, ou papel e online. Eu, por exemplo, gosto de ter uma agendinha física, eu sempre compro uns plannerzinhos de visão semanal. Eu gosto muito da visão semanal. Deixa eu achar a visão semanal aqui. O Google Agenda. E, inclusive, minha Google Agenda está conectada com a família inteira. Tem minha mãe, tem meus filhos, tem meu marido, porque era um tal de eu. Um dia minha mãe, você não, quem vai buscar as crianças, não sei o quê. E eu tinha um médico, eu tinha avisado todo mundo, menos ela, e ela não sabia que eu tinha aquele médico na hora do almoço. Então, aqui está tudo integrado. As crianças sabem quando a gente tem médico. Quando eu estava na faculdade, eles em casa, a Alexa avisava que era a hora da aula de programação, a hora deles se arrumarem para ir para a escola.
Então, eu gosto muito da Google Agenda, mas você pode escolher qualquer um, inclusive aqueles calendários de parede, qualquer coisa. E outra coisa que precisa ter junto é um método de checklist. Então, você pode usar, tipo, o Google Keep, que nem eu uso a Google Agenda, eles são integrados. Você pode usar um caderninho, um bloco, uma folha de anotações. Mas o importante é que você defina o método que funcione para você. Não adianta ser uma agenda grande que vai estar em casa se você está o dia inteiro na rua. Tem que ser uma que caiba na bolsa. Não adianta ser folhas soltas. Você tem que ter um caderno para aquilo. Pode ser um caderninho de brinde, a gente ganha tantos. Por quê? Porque você vai anotando ali e depois você vai voltando e verificando, né, o que você fez, o que você não fez. Então, primeiro você define um método de agenda e um método de checklist. Vamos saber. Aí, o que a gente precisa começar anotando lá? Virou o ano, o que a gente faz? Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo, porque se eu marcava uma reunião numa emenda de feriado, depois dava tanto trabalho para remarcar que eu já logo ia caçando os feriados. Então, com a ajuda de um calendáriozinho anual, você vai incluir na sua agenda todos os feriados. Tem que lembrar dos nacionais, dos estaduais, dos municipais. Às vezes você trabalha aqui, né? Aqui em São Paulo, São Bernardo é 20 de agosto, aniversário da cidade. De repente, seu cliente é em São Bernardo, então você marca também. E profissionais, o que seriam profissionais? Dia dos professores, por exemplo, dia do funcionário público. Eu passava por uma igreja que era a padroeira dos funcionários públicos. O trânsito ficava insuportável naquele dia. Então, assim, tem algumas datas que são fundamentais. Ou o dia dos professores. Você trabalha, tem uma reunião importante, seus filhos não têm aula nesse dia. O que você faz com eles? Né? Mas às vezes está marcado, aí quando o cliente quer marcar, ela fala assim, hoje não dá, não sei o que, você consegue adiar antes. Então, deixa esses dias em destaque, escreve de vermelho, risca a folha, passa um marca-texto, porque eles vão ser fundamentais para você, para não atrapalhar a sua rotina em algum momento, ou então ajudar. Você vê lá que tem um feriadão em novembro, aí você já planeja juntar uma grana, fazer uma viagem, reservar com antecedência. Tem um feriado legal nas férias de julho. Não vou tirar muitos dias de férias em julho, mas consigo emendar o feriado e viajar com as crianças que estão em férias escolares. Então, assim, além de você não correr o risco de marcar uma reunião numa emenda de feriado e precisar desmarcar ou estar com as crianças em casa, também tem um lado positivo de você conseguir se organizar, planejar para ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Então, destacar logo. Feriados nacionais, estaduais, municipais, profissionais, época de provas sua e dos seus filhos, porque quem é mãe sabe que mesmo que o filho seja super inteligente, você precisa estar ali ligada, que vai ter prova, que vai ter alguma coisa. Dias de fechamento de trabalho, e isso é tão relativo. Eu tinha uma época do ano que era super complicada para mim, que era abril e maio. Minha cunhada, ela trabalhava num lugar que era complicado entre o carnaval e a Páscoa. Então, assim, são épocas que você não vai poder viajar, que você vai ter que sair mais tarde, então você se organiza para isso, né? Outra coisa que é importante você deixar em destaque lá em vermelho, com marca-texto na sua agenda: eventos familiares, aniversários, reuniões familiares e outros eventos sociais que podem demandar. Por exemplo, você não marcou lá que hoje é aniversário do seu, sei lá, do seu filho, do seu marido, da sua mãe na agenda. Aí tem uma reunião de trabalho até tarde, não sei o quê. Se está lá marcado, você já lembra que você não pode marcar nada muito importante naquele dia, tenta ajustar, né? Ou tenta se planejar antes para passar na casa dela, fazer alguma coisinha. Então, tem algumas coisas que já dá para deixar em destaque. Alguma amiga que você gostaria de, além de mandar aquele recadinho na rede social, fazer alguma coisa a mais, então marcar esses eventos na agenda logo no começo do ano. Aí, outra coisa que a gente tem que colocar nessa agenda, as questões de saúde. Se não passa o ano e você não
fez seus exames, as guias venceram. Então, assim, que nem mulher, tem um mês que você costuma marcar o ginecologista, eu costumava marcar no meio do ano, então você já deixa lá, 1º de julho, marcar ginecologista, você já deixa uma previsão. Ou então você vai ter as férias ali entre o Natal e o Ano Novo. Você não vai conseguir ir no médico nessa data que os médicos não vão atender, mas você consegue fazer os exames. Então, você se planeja, comecinho de dezembro, passar no médico para pegar as guias e faço os exames entre o Natal e o Ano Novo, que eu vou estar mais tranquila no trabalho, ou vou estar de férias mesmo. Então, E outra coisa para a mulherada, né? O calendário menstrual, porque você sabe que naquele dia você não vai estar legal, que você não vai estar produtiva, alguma coisa assim, então é importante deixar marcadinho. Outra coisa que é importante quando você começa a organizar seu ano é as questões dos impostos. Você fala, vou pagar o IPVA parcelado e depois em agosto eu pago o licenciamento. Tá bom que você vai lembrar do licenciamento em agosto. Já coloca lá na agenda, no começo de agosto, pagar o licenciamento. Sai lá o último dia da declaração do IR, já coloca lá. Depois, quarta-feira de cinzas, baixar o aplicativo do imposto de renda. Depois, no final lá, o último dia de declarar, ou põe uns dias antes. Então, tem algumas coisas que a gente não tem que fugir, né? Sua casa vai ter IPTU, seu carro vai ter IPVA, e você tem que se organizar, né, para não passar nem nada. E aí, gente, será que tem algum evento assim que já pegou vocês de surpresa, que nem eu? O meu era muito dia 20 de novembro. Quando eu comecei a trabalhar, ele só era feriado em Campinas e no Rio de Janeiro. Eu marcava a reunião, aí o pessoal de Campinas e do Rio começava a ligar que para eles era feriado, eu tinha que remarcar todo mundo. Então, por isso que eu comecei a ficar esperta com essas questões. E aí, alguém tem algum dia assim que já pegou de surpresa vocês? Eu estava. Semana, só uma coisa, quando Pode. for para fechar mesmo, você diz, aí eu paro a Tá. gravação. Não, Quando eu ainda tem estava umas coisinhas. trabalhando no museu, eu perdi a noção de tempo de feriado, porque meu feriado era de trabalho. Sim. Então, meu sábado, meu domingo era trabalho. Era feriado, eu falo, legal, não faz diferença nenhuma para mim. É igual feriado de sábado, de domingo, né? A gente acaba nem percebendo. Então, Justamente. vamos. Aí, ó, agora, uma dica que para mim foi fundamental na minha vida. Isso vem da TCC, da terapia cognitiva comportamental. Um exercício legal a ser feito é você montar a sua rotina. Então, você vai fazer só uma vez, ou sempre que sua vida muda muito. Você pode pegar uma folha de sulfite, divide lá os 7 dias da semana e começa a listar tudo o que você faz. Primeiro, você vai incluir o que eu chamo de blocos grandes do dia, que é o período que você está no trabalho, na faculdade ou dormindo. É os 3 blocos grandes do dia e eles vão ocupar a maior parte do seu dia. Depois, você vai incluir os períodos de rotina, período de deslocamento até o trabalho, período de almoço ou de preparação. Você precisa de um tempo para se trocar, ir no banheiro, fazer alguma coisa antes de sair de casa. E isso tem que colocar na sua rotina. Porque o que acontece? Pelo menos o que acontecia comigo? Eu acabo de arrumar as crianças para ir para a escola às 6h40. E minha aula na faculdade começava às 8h25. Então, eu achava que eu tinha aí 1h40 aí porque eu moro a 5 minutos da faculdade. Para mim, assim, vou ler um texto da faculdade. Geralmente eu queria ler um texto. Eu não tinha essa 1h40, porque eu tinha que tomar café da manhã, me trocar, fazer, arrumar as coisas para ir para a faculdade, arrumar alguma coisa em casa. Quando eu fiz esse exercício, eu fui ver que, na verdade, eu tinha 20 minutos. E o que isso mudou na minha vida? Todo dia eu ficava estressada, porque eu tinha me programado para ler o texto e aparecia alguma coisa e eu não conseguia ler o texto para aula. Não, eu que estava
subestimando o tempo que eu tinha, porque eu esquecia que eu tinha que ir no banheiro, pentear o cabelo, escovar o dente, andar até a faculdade, ou tomar o café da manhã e lavar a xícara, né? Então, esse exercício, para mim, é fundamental para a gente entender o tempo real que a gente tem para cada tarefa. No terceiro passo, você vai incluir as tarefas e os compromissos do dia, que é as coisas que nem hoje, a live do Neurodiversidade, as coisinhas que você tem que fazer, né, todo dia. E aí, o que eu aconselho também? Incluir o seu tempo para cuidados pessoais, que nem a mulherada, às vezes, uma vez por semana, gosta de hidratar o cabelo. Então, deixa lá. Esse dia da semana eu vou demorar mais porque eu vou hidratar o cabelo. De noite eu tenho que parar um pouco antes porque eu quero 10 minutos para fazer meu skincare noturno. Ou de manhã eu vou acordar 10 minutos mais cedo porque eu vou fazer um devocional, eu vou ler 10 páginas por dia. É o momento que você vai ver aonde você consegue encaixar. Ou então vai ser na hora do almoço, ou então, mas é importante você visualizar esse seu dia todo e enxergar onde você pode incluir essas pequenas coisas. E aí também incluir os cuidados com familiares e amigos. Uma coisa muito interessante, o ano passado, o meu marido, ele fala muito com a mãe dele, mas ele não falava com o pai. Ele começou a se programar de uma vez por semana, ligar e pedir e falar com o pai, falar uma coisa específica, ou do jogo de futebol, alguma coisa. Minha sogra falou que fez uma diferença na vida do meu sogro. E um dia que eu estava dando essa palestra, um cara, imagina, ele trabalhava de gerente no supermercado e fazia entregas à noite. E ele falou assim para mim: nossa, isso é uma coisa que eu vou conseguir aplicar, porque eu ligo toda semana para minha mãe lá no Nordeste, mas nunca falo com meu pai. Eu vou começar a ligar para o meu pai também. Então, às vezes, é uma pequena coisa que faz tanta diferença na vida que se você não para pensar, você acaba não tendo tempo mesmo para fazer, né? Então, o que acontece? Quando você faz esse exercício de mapear sua rotina, você consegue estabelecer prazos realistas e reservar o tempo necessário para suas pausas e descansos. E aí você vai conseguir simplificar processos e delegar tarefas quando possível. Com relação a delegar, você sempre tem que tomar 2 cuidados. Para quem você está delegando e também fazer o follow-up da atividade que você está delegando. Por exemplo, você vai pedir para sua irmã pegar o bolo do aniversário da sua filha, sendo que você sabe que sua irmã é aquela que super demora para se arrumar, que chega tarde toda vez que chega atrasada. Então, você tem, né, que entender, né, também como funciona a pessoa para saber para quem que você vai delegar. Aí, vamos lembrar de levar sempre em consideração 2 pontos que, para mim, são fundamentais. Levar em consideração como funciona a sua disposição ao longo do dia. Eu tenho um organismo que me deixa destruída da 1 às 3 da tarde. Eu sou ótima de manhã, de noite eu posso ir para balada, animadíssima, mas da 1 às 3 eu tô morta. Independente de se eu comi, não comi, eu tô sempre cansada. Então, é uma hora de eu fazer atividades mais tranquilas, né? Então, se você é da manhã, programa a sua corrida de manhã. Agora, não adianta, você não vai acordar mais cedo para correr. Então, já organiza para fazer depois. Que nem fala assim, eu vou conseguir fazer. Eu descobri que de segunda de manhã eu consigo fazer inglês. Só que você está sempre cansado, 7 horas da manhã, não vai ser. Simone, você falou da corrida. Oi? Eu sempre quis correr de manhã após acordar. Eu só consegui fazer isso num contexto muito específico da minha vida, em que o meu sono, por uma questão muito específica, estava indo para o ralo muito rápido. Aí eu falei, tá bom, vou chorar porque o sono não está vindo? Não, vou correr. Mas depois que passou esse momento de certa tensão, eu assim, tá, não consigo mais. Não, para mim não funciona. A senhora que me convidou para fazer a palestra na FATEC, ela falou assim, nossa, Simone,
Outro dia eu fui viajar, acordei cedo no domingo, estava andando por São Paulo, aquele monte de gente correndo. Eu olhei aquilo, minha vontade era de voltar para a cama. E é verdade, né? Você vê que domingo de manhã você entra no Instagram, só tem um povo com medalha de corrida. Eu falo, gente do céu, domingo é o dia que eu posso dormir até mais tarde. Não, não é o meu dia de correr. E aí, gente, também você tem que levar em consideração sua rotina de trabalho e de faculdade. Tem lugar que nem, por exemplo, para mim, sempre eu tinha um chefe que chegava tarde, ele chegava quase 10 horas. Então, o que eu fazia? De manhã cedo eu dava conta em todas as tarefas que era só eu que tinha que fazer, despachar. Quando ele chegava, eu tinha tempo para atender ele. Eu tinha um outro que já era outro ritmo. Ele chegava antes de mim, porque ele levava o filho na escola e já ia para a empresa. Eu chegava lá, não dava tempo de eu pôr a bolsa na minha mesa, que ele já começava a me demandar serviço. Quando eu ia ver, era meio-dia, eu não tinha tomado café da manhã, porque a empresa tinha café da manhã. Eu tive que começar a tomar café da manhã em casa, porque eu tinha que atender o pique dele, que já chegava lá despachando tudo. Então, você tem que levar em conta, né, também essas rotinas. Por exemplo, teve uma época que eu só tinha a primeira aula na quarta, e eu fazia a faculdade à noite. Então, era o dia que eu lavava o cabelo no meio da semana. Lavava na quarta e lavava no final de semana. Meu cabelo dá para aguentar ficar só 2 vezes, 3 por semana. Então, você tem que olhar o seu ritmo e ver que você consegue encaixar, né, na sua rotina da melhor forma. Senão, você vai estar sempre falando, eu queria ter feito tal coisa, não deu, eu queria ter feito tal coisa, meu chefe chegou, meu chefe foi viajar, e por aí vai. Aqui é para vocês terem uma ideia de que eu realmente tento fazer isso, já estou começando a fazer o desse ano, para tentar encaixar minhas coisas, psicoterapia, me arrumar para a faculdade, buscar hotel no futebol, lavar os uniformes, porque senão você não consegue ter essa noção, né, de tudo que você tem para fazer e acaba não identificando esses tempos. Quando vocês veem um negócio assim, tem gente que fica assustado, né? Fala, nunca vou conseguir ser assim, nunca vou conseguir fazer isso. Mas, pelo contrário, é libertador. Quando você mapeia, você tem essa noção exata do tempo que você tem, você consegue identificar as tarefas e a complexidade de cada tarefa. E essa complexidade que eu falo não é nem só o trabalho, é que nem eu falei, eu não dava conta, eu precisava de mais tempo para ir para a faculdade, porque eu tinha que me arrumar, eu tinha que escovar dente, fazer essas coisas. Então, a gente geralmente subestima o tempo que a gente tem disponível e quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue identificar. Aí está até aqui, não consideramos atividades como ir no banheiro, escovar o dente, né? E aí, quando você mapeia, você consegue fazer esses pequenos ajustes na rotina e encontrar o melhor horário para aquelas atividades que a gente nunca consegue encaixar na agenda, como ler as 10 páginas por dia, meditar meia hora, caminhar meia hora, 20 minutos. Só fazendo esse mapeamento você vai conseguir identificar aonde você vai ter aquele tempinho. Às vezes, o terceiro dia da semana para fazer atividade física vai ser o domingo, mas já vai cumprir os 3 dias. E aí, o que acontece com a gente? Vem aquele monte de voz interna que complica a nossa capacidade de realizar as tarefas e que drenam nossas energias. Então, a gente precisa identificar essas vozes internas e corrigi-las. Eu vou dar uns exemplos de vozes internas. Uma é, faça rápido. Aí, o que acontece? As tarefas são mal feitas. O que a nossa sociedade pede? Produtividade. A gente tem que sempre fazer rápido. E para quem é superdotado, então, como as coisas são muito fáceis, tudo você quer fazer muito rápido, tudo você acha que você vai dar conta em 5 minutos, né? Então, a gente tem que bloquear essa vozinha interior e fazer no tempo certo. Seja agradável. Gentileza excessiva permite que os outros dirijam o nosso tempo.
você pode fazer essa parte do trabalho, você pode passar lá e pegar tal coisa que eu deixei, você pode, sim, às vezes a gente pode, mas às vezes a gente vai ter que falar, não, não vai ser possível, não, já sumiu um outro compromisso, porque se a gente tentar ser agradável só porque é cultural, foi ensinado, a gente não vai conseguir. Outra vozinha interna, seja perfeito. Então, a gente tem que lembrar que os prazos não se adequam à nossa busca por excelência. A gente tem que cumprir os prazos e não dá para querer a perfeição sempre. E a questão que nossa sociedade da produtividade está sempre em voga. Seja forte, tem que fazer tudo sem pausas, ultrapassando nossos limites, porque senão você é ineficiente. Não, senão você vai ficar doente, seu corpo não vai aguentar. Nós somos todos fortes, afinal, né? Somos brasileiros, né? Para sobreviver no Brasil. Mas a gente precisa ter nossas pausas, nossos limites, respeitar o nosso corpo para ser eficiente. E fazer esforços. Tem gente que acha que complicar a tarefa valoriza o esforço dela. Isso no mercado corporativo é bem comum e nas famílias, né? A pessoa só tinha que buscar o bolo e ela, porque eu tive que ir lá, passei lá, trouxe o bolo na hora exata, não derrubei o bolo, não sei o quê. Complica demais a tarefa para valorizar o próprio esforço. E uma coisa que se ouve muito, muito, muito. Eu só consigo produzir sob pressão na última hora. Para mim, quem fala isso é uma pessoa que não tem comprometimento. Então, só faz lá quando é obrigado mesmo, aí faz de qualquer jeito, acha que está fazendo melhor, mas não está. Está fazendo, né, só para entregar. E aí, vamos finalizar aqui, né, que já está dando nossa hora. Quais são os principais benefícios dessa visão integrada, dessa gestão holística do tempo? Você vai ter uma maior clareza do seu tempo, porque você vai mapear as áreas da sua vida que trazem mais clareza aos seus objetivos e prioridades. Vai conseguir alinhar o que você quer, que nem esse feriado, que você vai conseguir viajar, porque você conseguiu se planejar, juntar dinheiro, não marcar nenhuma reunião. Você vai ter uma sensação menor de sobrecarga, porque você vai definir prioridades e vai identificar onde você pode delegar. E aí, por exemplo, tem que saber para quem está delegando e não esquecer do follow-up. Por exemplo, para mim estar aqui com vocês, eu pedi para minha mãe vir secar o cabelo da minha filha, que ela só lavou 5 minutos antes da live e quando a gente acabar às 10 ela já vai dormir. Eu, mãe, você pode vir rapidinho secar o cabelo da Yasmin? Ela está secando o cabelo da Yá. Otimizando o tempo, você terá mais tempo livre para fazer o que gosta, porque você vai priorizar e vai ter lá seus compromissos com você mesmo e com as pessoas que você quer. Você vai melhorar seus relacionamentos, porque você vai ter aquela dedicação, você vai ligar para sua madrinha, você vai marcar aquele almoço com a sua amiga, você vai visitar seus pais, você vai melhorar, né, seus relacionamentos, jantar com o marido. Você vai ter mais tempo para investir no seu desenvolvimento pessoal, fazer aquele curso, assistir aquela live, fazer sua meditação. E aí, como a gente aplica isso na nossa rotina? Na internet você vai achar um monte de técnicas de organização, listas de tarefas, aquelas técnicas Pomodoro, de acender a vela para estudar. O que mais tem é técnica. Você tem que identificar como você funciona e ver qual que se adapta para você. Estratégias de priorização. Você deve identificar as tarefas que são mais importantes e delegar as demais. Que nem lá na palestra da FATEC, uma menina me perguntou, e quando está um caos, não tem tempo para nada, você não vai dar conta porque o serviço ocupou o dia inteiro. Falei, você vai verificar, por exemplo, você tem que entregar um negócio para hoje, mas vence só a conta de luz. Os juros da conta de luz é irrisório. Paga amanhã a conta de luz. Às vezes é melhor ficar lá compenetrado fazendo o trabalho do que ir lá. Mas aí você anota na agenda, no papelzinho, pagar amanhã, né?
Então, às vezes, realmente, você vai ter que focar numa única tarefa. Aí você vai identificar e entender, não, dá para eu delegar isso para amanhã e ok, a prioridade é terminar o meu prazo aqui do trabalho. Gerenciamento de tempo. Então, assim, isso é muito importante, isso afeta muito a mim. Interrupções. Eu moro, assim, parece cidade do interior, porque eu moro aqui desde que eu nasci, então, uma hora a vizinha chama, aí vem minha mãe, aí meu pai aparece para eu emitir uma nota para ele. Isso, para mim, é uma coisa, assim, que eu tenho que lidar o dia inteiro, as interrupções. Procrastinação e falta de foco. A semana que vem, eu e o Rafa vamos falar um pouco de hiperfoco e estado de flow, que eu acho que é bem importante para o gerenciamento do tempo. Então, vou deixar spoiler para a semana que vem. O equilíbrio entre a vida profissional e profissional. Você vai encontrar tempo para as atividades que você gosta e para descansar, para dormir as suas 7 horas por noite e desenvolver hábitos saudáveis e produtivos. Aí você vai ter um equilíbrio entre o trabalho, porque você vai ter definido horários claros de início e fim, evitando levar sobrecarga de trabalho para casa. De estudos, você vai criar um cronograma e tentar estudar um pouco a cada dia. Família e amigos, reservar momentos específicos da semana para estar com eles, mesmo que seja uma ligação rápida. Lazer, priorizar atividades que realmente te relaxam e te tragam felicidade. Pode ser ler, assistir um filme ou praticar um hobby. E espiritualidade. Dedique um tempo diário para meditação, oração ou qualquer prática que te conecte com algo maior. Eu acho que por aqui finalizamos, ó, deu tempo certinho com a nossa organização. Simone, você foi excelente.